Porque, por exemplo, destinos são coisas muito diferentes. Você nasceu numa família que te deu base, né? Então você conseguiu lograr algumas coisas. Aí o cara fala assim, poxa, mas eu nasci numa família completamente desestruturada. Ué, mas tem muita gente, inclusive se a gente for usar a analogia do futebol, que nem mãe tinha, que nem pai tinha e foi o melhor do mundo. Então, assim, o ponto de partida, ele conta, mas é igual, aí no livro eu boto isso, é igual a Fórmula 1, cara. Nem sempre quem sai em primeiro ganha. Às vezes o cara sai em oitavo e ganha a corrida. Então, o ponto de partida, você pode ter saído em desvantagem. Você que está escutando e fala, não, é porque eu venho de uma família estruturada, é porque eu sou pobre. O ponto de partida pode ser desvantagem. O jogo é determinado pela tua habilidade na pista. O ponto de partida dá para recuperar. E aí, no meio do caminho aqui, no meio desse livro, que é o assunto que eu quero entrar agora com você, eu começo a falar sobre como não perder a alma. Porque quando eu vou atender um jogador, quando eu vou atender uma pessoa muito bem sucedida nos negócios, o problema já não é mais dinheiro. Ele não me chama para falar, Tiago, como eu faço para faturar mais? Não é essa a pergunta. A pergunta sempre está ligada a algum problema sério emocional ou de saúde mental ou familiar e relacionamento. Então o cara começa, em troca daquela vitória financeira, em troca daquela construção empresarial, ele negociou muita coisa que não dá para viver sem. Cara, não dá para viver sem saúde emocional. Saúde mental, você pira. Fica maluco. Você tem burnout, você tem ansiedade crônica, você tem depressão. Não dá para sem família. Seja o modelo que a pessoa estiver imaginando na cabeça de família, família é uma base emocional, cara. Eu preciso ter para onde voltar, emocionalmente falando. Não dá para viver sem, nem que sejam um ou dois amigos de verdade que aliviam minha bagagem emocional. Eu não vou ter ninguém para comer uma pizza, para conversar sobre a vida, para rir um pouco. Vai ter que ser eu sozinho sempre. Então, eu vou criando nesse livro o que você tem que fazer para crescer, para ganhar o mundo, mas sem vender sua alma, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Você que está no meio dos negócios, o que você acha quais são os motivos que mais levam a pessoa, à medida que cresce, ganha dinheiro, conquista sucesso, ir vendendo o que mais importa, ou ir perdendo o que mais importa? Saúde mental, família, espiritualidade, por aí vai. Boa. É muito difícil, principalmente quando você é jovem. Eu tenho 27 anos e eu venho buscando construir minhas coisas muito com o pé no chão, sabe? Acho que o ego, a vaidade, o orgulho, eles matam muito, e a comparação também. Uma das maiores dores da juventude hoje são as redes sociais e a comparação. Hoje eu tô aqui. Muitos vão falar, se eu não estiver ali, eu não sou ninguém. Então, quando você se compara e você quer ser igual às outras pessoas, você já nasce com um sentimento de impotência gigante. E quando muita gente fala, você tem que ter tal relógio, você tem que ter tal carro, você tem que ter um avião, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Enquanto você não tem, principalmente nessa ânsia de ter, e muitas vezes o tédio de possuir, você entra num burnout. Acho que a Schopenhauer falava isso. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então você entra num burnout muito grande e uma comparação, e os jovens terminam se perdendo. E aí eles passam a abdicar de seus valores, que muitas vezes sua família ensinou, para fazer coisas que eles nunca concordariam em troca de dinheiro, ou dinheiro fácil. Por mais que eu venha de uma família com a base sólida, Thiago, eu tive muita vantagem em relação a isso. Aí muitos perguntam assim, quem merece mais? Alguém que veio de uma família sem nada, saiu do zero, como você falou, o ponto de partida, ou alguém que nasceu em um ponto de partida superior e construiu mesmo tendo tudo? Na minha opinião, é um pouco diferente, eu acho que quem veio do nada. Porque eu acho que essa pessoa que a partir do momento que ela saiu sem o privilégio, sem os acessos, sem nada, por mais que meu pai nunca tenha me dado dinheiro, desde os 14 eu trabalho por conta e me viro, que foi muito bom, que muitos pais dão tudo e o moleque vira, poxa, quantos e quantos amigos meus que tiveram tudo, ganharam tudo enquanto que eu não ganhei nada financeiro, viraram pessoas, assim, padrão média do que já seria. Medíocres. Ou irrelevante para a sociedade, não fazem diferença para a sociedade. Não é que eles não têm importância como pessoa, mas para a sociedade eles não acrescentam. Exatamente. E ela mediocridade, eu diria. Porque ela tem um potencial e uma capacidade de somar, contribuir, fazer a diferença, construir grandes coisas, e ela prefere se acomodar. Então, eu prefiro muito mais um espírito de inquietude, um espírito de construção, mas a vaidade e o ego no destino. Se você quer se comparar com alguém que muitas vezes já chegou onde você quer chegar, poxa, eu tenho um problema meu, Thiago, eu tenho 27 anos, você tem 45. E esse negócio de rede social, de comparação, muitas vezes eu acho que a gente está no mesmo barco. Eu olho para o lado, mas não, você está aqui, eu estou aqui. Tem uma trajetória muito grande.
Então, para todos os jovens, a gente tem que comparar banana com banana. Não tem que ser banana com maçã. Você está em outro momento de vida. Você já tem filhos, construiu, já passou por muitos perrengues, já reconstruiu, construiu, aprendeu, errou. Então, essa ansiedade desses jovens em querer construir tudo muito rápido, esse dinheiro fácil, ganhe dinheiro e fique multimilionário de forma rápida, digital, online, sem trabalhar e nunca trabalhe. Terminou construindo uma geração que está indo para 2 caminhos, a geração Z. Ou o moleque não faz nada, não quer nada com a vida, só reclama, só ataca, passa o dia vendo vídeo de nada, ou uma juventude inquieta. Uma juventude que ousa, que vai atrás, que batalha, que mesmo que tenha nascido num berço de ouro, queira construir um negócio muito maior do que a família, ajudar o pai muitas vezes, honrar o legado que veio no passado, ou quem não veio de nada. Da favela e está construindo um negócio muito maior. Então, eu acho que quando muitos amigos mais velhos, sábios, experientes, vêm falar, Theo, poxa, não sei como é que você aguenta, toda geração Z que eu contrato me dá problema, maluco lá, porque o moleque não quer nada com nada e tal. E eu acho que existe isso muito, com as redes sociais cada vez mais, mas esse espírito da construção, de entender e não se vender por muito pouco ou nada, ilusões de ego, de vaidade, é o grande caminho, sabe? Acho que a humildade é o grande segredo. E uma coisa que eu percebo também é que, por exemplo, nos meus 45 anos, então, vamos falar aí, sei lá, eu consegui analisar já 3 gerações ao vivo, né, acompanhando. É a primeira geração que eu vejo se abrindo mais para 2 coisas: gestão emocional e espiritualidade. Antigamente, você falar de Deus, por exemplo, cara, você é burro, você é o quê? Você é tapado? Falar de Deus era uma coisa feia, né? Feia, estranha. Hoje em dia as pessoas querem, porque elas descobriram um vazio existencial muito grande. Ao conquistarem um monte de coisa material, falam assim, pô, mas ainda está faltando alguma coisa que o dinheiro não está comprando. E a questão da gestão emocional é porque também tem o outro lado. Mesmo com Deus, se você não fizer a tua parte, que é, por exemplo, gerir tuas emoções, você pira do mesmo jeito. Sim. Então, como é que você vê na tua geração essa relação emoções e espiritualidade? As pessoas estão realmente buscando mais? Isso tem sido importante? Tem sido pauta de conversa? A gente teve vários ciclos. Eu falo muito que teve o ciclo atual é o ciclo do wellness. Tivemos o ciclo das festas pós-pandemia, ali que foi todo mundo... sempre que tem um excesso, depois vem para o outro excesso. Depois desse ciclo de festas, aventura, fazer coisa errada e tal, veio o ciclo da saúde. As pessoas não querem ficar até tarde, as pessoas querem se recompor, as pessoas preferem ter saúde. Eu acredito muito que o próximo boom, grande ciclo, vai ser o ciclo da espiritualidade, da religiosidade. Então, beleza. Você entendeu que festa era vazio, que você estava num ambiente muitas vezes para agradar os outros, para mostrar para os outros, você não estava se completando ali dentro. Agora você está com saúde, está com esporte, você está se sentindo bem. E agora? Está faltando a plenitude e você se sentir completo. Que isso só vem com Deus, quando você tem alguém para te preencher e te completar. Então, eu tenho visto nessa nova geração, começando esse novo ciclo de conexão superior. Cada vez mais, Thiago, células estão mais presentes entre os jovens. Lá na PIB mesmo, eles já criaram uma célula entre eles. Não é Célula, você diz, é uma reunião para falar de Deus, falar das coisas. Sem muitas vezes religião. É mais espiritualidade, palavra. Então, eu acho que está se existindo uma nova geração, um novo movimento dos jovens. E a gente teve a Manu City agora, que é um case muito legal de wellness. Eu acredito que o próximo grande influenciador jovem vai ser alguém que vai falar de Deus. Alguém que vai vir para comunicar para os jovens falando da palavra, de espiritualidade. Como a gente falou, você já é a evolução e a inovação dos teólogos, dos pensadores. Vai vir alguém que vai vir sem a nova inovação. Então, isso é uma tese. Tem que vir, né? Deve vir até para a gente emanar a mensagem, que é o grande objetivo.